Prazer estar aqui conversando com vocês hoje. Meu nome é Valdo Júnior, sou advogado de Florianópolis. Trabalho com proteção de dados e privacidade e inteligência artificial há 5 anos. Sou advogado já há 17 anos. E hoje nós vamos falar aqui nesse espaço maravilhoso, aqui é o Centro Cultural de São Paulo, tá? Com várias conexões, com um network incrível. Vamos falar hoje sobre proteção de dados e privacidade, que tem muito a ver com comunicação, com liberdades. E hoje nós vamos falar bastante sobre isso, tá? Já começo com uma provocação. Vejo que vocês estão com celulares na mão, então já começo provocando. Vocês têm controle sobre os dados de vocês? Uma pergunta provocativa e que é bastante instigante nesse mundo digital que a gente vive hoje, esse mundo hiperconectado. Vocês têm controle do que vocês estão fazendo hoje com os dados pessoais, quando estão com o celular na mão? Vocês sabem me dizer com quem que esses dados são compartilhados e se eles estão aqui no Brasil? A gente não tem ideia disso, né? A gente não tem ideia dessa dimensão dos nossos dados pessoais, porque na verdade os dados pessoais eles fazem parte da nossa dignidade, né? Da dignidade da pessoa humana, eles fazem parte do nosso eu. Parece que o nosso corpo ele sai de dentro da gente quando a gente compartilha os dados pessoais com as empresas que a gente compra, que a gente, né, consome, tanto no e-commerce, tanto no digital, quanto no físico. Então, o dado pessoal hoje ele diz muito sobre a gente. E tem empresas que sabem muito mais de nós sobre nós mesmos. Então, é uma questão bastante intrigante, que hoje em dia é assunto e é pauta em tudo que é canto. E a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela veio para regular esse compartilhamento indevido de dados pessoais, essa transferência de dados pessoais sem o nosso consentimento. Porque a gente, quando compartilha dados pessoais nas empresas, a gente não, infelizmente, a gente não dá o nosso consentimento. Até porque as empresas entendem que os dados não são nossos, são da própria empresa. Então, a LGPD é uma lei que veio para unir esse quebra-cabeça, porque não existia legislação ainda sobre isso, sobre a proteção de dados e sobre a privacidade. Então, muito por pressão do mercado internacional para que pudesse ter segurança jurídica no Brasil em relação a dados pessoais, o Congresso Nacional veio e promulgou a Lei 13.798 de 2018, e que entrou em vigor, que foi publicada em 18 de setembro de 2020. Então, ela tem 3 anos aí de vigência. E a LGPD, na verdade, ela é uma lei que vem proteger os nossos dados pessoais, vem proteger a nossa privacidade, tanto no meio físico quanto no meio digital. E a proteção de dados hoje no Brasil é um direito fundamental, que está lá na Constituição Federal. É protegido pela nossa Constituição. O direito à proteção de dados, o direito autônomo à proteção de dados. E a LGPD... Pode voltar um slide, por favor. A LGPD ela veio, né, trazendo também as questões relacionadas aos vazamentos de dados, né? Porque a LGPD, por si só, ela não consegue proteger os dados pessoais de uma forma ampla. Então, tem também a questão da segurança da informação e tem os nossos casos aqui de vazamentos de dados pessoais que ocorrem a todo momento. Quando a gente abre o nosso celular, quando a gente liga a televisão, quando a gente entra na internet, a gente vê vários e vários casos de vazamentos de dados que acontecem a todo momento. E o Brasil, depois que teve a sua LGPD, quando ela entrou em vigor, o Brasil entrou no rol de 10 países onde há um maior número de vazamentos de dados no mundo. Sendo que o Brasil ele faz parte de um rol de mais de 120 países no mundo que tem proteção de dados. E o Brasil hoje está no top 10. Hoje, no Brasil,
há vazamentos de dados tanto no setor público quanto no setor privado. Então, lojas já foram vítimas de vazamentos de dados, escritórios de advocacia já foram vítimas de vazamentos de dados. As lojas Renner é um exemplo disso. Em agosto de 2021, logo que a LGPD entrou em vigor, um pouquinho antes da LGPD entrar em vigor, porque ela entrou em vigor em setembro, também foi vítima de vazamentos de dados. Então, aqui nós temos vários e vários exemplos de vazamentos de dados. E como que nós vamos trabalhar nesse sentido para poder proteger os dados pessoais dos nossos cidadãos? Porque todos aqui, na verdade, são titulares de dados pessoais. Todos têm seu CPF, seu RG, seus gostos, seus interesses, suas habilidades. Enfim, o perfil comportamental também é considerado um dado pessoal. Pode passar. Então, aqui, conformidade regulatória. Quando a gente fala em conformidade regulatória, a gente está falando em lei. Né? Então, é mais do que um fato, é um processo constante de avaliação de riscos. 92% das empresas norte-americanas incluíram o Regulamento de Proteção de Dados da União Europeia, que é o GDPR, como prioridade, sendo que 77% afirmaram que gastaram mais de $1 milhão para adequação regulatória. Mesmo após a vigência do Regulamento Europeu de Proteção de Dados, esse regulamento europeu que entrou em vigor no dia 25 de maio de 2018, 50% das empresas ainda consideram que possuem grandes exposições em relação à regulação. Ou seja, as empresas elas sempre vão dormir com um risco no que diz respeito à proteção de dados pessoais. A gente não consegue eliminar 100% um risco de vazamento. A gente pode ter um risco residual, um risco mais baixo, mas nunca eliminar 100%. E o Brasil, como eu falei para vocês anteriormente, é considerado o país com maior risco de vazamentos de dados entre as 10 maiores economias do mundo. As multas, para quem não estiver de acordo com a LGPD, podem chegar a até 2% do faturamento bruto anual do ano anterior, até R$50 milhões por infração. Nesse caso em específico, R$50 milhões por infração é para aquelas empresas que faturam até R$2,5 bilhões, que aí vai dar os 2% que diz a LGPD. Pode passar, amigo. Na verdade, pessoal, aqui eu não quero fazer dessa palestra um monólogo. Eu quero interação de vocês. Se quiserem interromper para fazer perguntas, fiquem à vontade. Até porque eu quero trazer um pouco da teoria do que eu vivo hoje, né? Porque eu adequo empresas à LGPD de vários setores do mercado, desde de clube de futebol, construtoras, corretoras de seguros, usinas de cana-de-açúcar. E quero trazer isso também para o lado prático, para que vocês possam entender e ter um entendimento melhor sobre o que nós estamos conversando aqui. Quais são os retornos positivos sobre o investimento em privacidade? Por algum tempo, os regulamentos de proteção de dados e privacidade têm sido um importante promotor do compliance, né, que é estar de acordo com a LGPD, em privacidade e proteção de dados para as empresas, para que busquem evitar multas e penalidades. No entanto, segundo a pesquisa realizada pela Cisco Cybersecurity, que é uma empresa de segurança da informação, sobre o impacto comercial da privacidade e proteção de dados, um valor ainda maior vem de benefícios empresariais, muito além da mera conformidade. 67% de redução nos atrasos de vendas para as empresas que estão de acordo com a LGPD ou de acordo com o Regulamento Europeu de Proteção de Dados. 71% menos perdas em razão de violação de dados. As empresas elas conseguem entender melhor os seus processos internos, os seus controles internos em relação à proteção de dados. 71% ganho de agilidade e inovação. 72% de obtenção da eficiência operacional devido aos controles de dados pessoais. 73% a empresa fica mais atraente para os investidores, ou seja, quando as empresas elas entram nesse ciclo, né, de adequação à LGPD, elas têm uma imagem melhor em relação aos investidores, elas aumentam a confiança do cliente em relação à marca,
há um diferencial competitivo em relação a outras empresas que atuam no mesmo setor. E os investidores também, que querem investir nessas empresas que estão adequadas à LGPD, eles vão ver com outros olhos essas empresas, porque elas estão adequadas à Lei Geral de Proteção de Dados. Então, isso é extremamente importante para que as empresas possam se manter no mercado, e as empresas que estão adequadas à LGPD, elas podem trabalhar com outras empresas também que estão adequadas à LGPD. Porque hoje em dia, com o compartilhamento massivo de dados pessoais, se faz necessária a adequação regulatória, né? Porque, na verdade, quem não estiver adequado à LGPD vai começar a sair fora desse cenário, né? Então, o risco em compartilhar dados pessoais hoje é extremamente alto. Então, as empresas que estão adequadas, obviamente, elas vão começar a diminuir o seu risco regulatório no tratamento dos dados pessoais. E 74% de desenvolvimento de lealdade e confiança com os clientes. Ou seja, os clientes eles começam a perceber que aquela empresa que cuida dos seus dados pessoais, ela tem uma melhor imagem em detrimento de outras empresas que não estão adequadas ao regulamento da LGPD. Oi, pois não. Eu acho que nós vamos ter que... Desculpa, pode repetir. Geralmente, quando a gente preenche algum tipo de cadastro, né, a gente envia dados, né, tem dados bancários, dados do CPF, informações. Como que a gente tem certeza dos dados que a gente está enviando estão sendo protegidos? Toda essa regulamentação. Ótima pergunta. Como é que é o teu nome? Perfeito. Ótima a tua pergunta, ela é bem pertinente, tá? Quando a gente compartilha dados pessoais dentro de uma empresa, ou eu quero fazer uma compra, ou eu quero fazer uma portabilidade, aí eu tenho um plano de saúde da Unimed e quero portar para um outro plano de saúde. Quando tem esse compartilhamento, qual a certeza que a gente tem em relação à segurança naquele trânsito de dados pessoais de uma empresa para outra, ou quando a gente vai fazer algum tipo de compra num e-commerce? Primeiro ponto, até em relação à transparência e prestação de contas que essa empresa tem que ter, o mínimo que ela tem que ter é uma política de privacidade. Nessa política de privacidade, que a gente não tem o hábito de fazer a leitura, né? E geralmente essa política de privacidade é feita com um linguajar muito rebuscado e não muito claro. O primeiro ponto é ler a política de privacidade para saber o que a empresa está fazendo com os dados pessoais. Porque cada segmento de mercado, cada empresa tem um segmento de mercado diferente, e a política de privacidade, obviamente, vai ser diferente em relação às empresas que a gente trata dados pessoais. Então, a gente tem que fazer essa leitura, primeiro ponto, da política de privacidade para entender como que eles estão tratando os nossos dados. Respeitando o princípio da finalidade, ou seja, eu vou fazer uma compra. Então, os dados pessoais que eu estou deixando lá naquela empresa tem que respeitar essa finalidade, que é para fins de compra de um livro, de uma máquina de lavar, de um sapato, de um tênis, enfim, qualquer compra. Tem que respeitar essa finalidade. Isso tem que vir expresso na política de privacidade. Adequação, princípio da adequação. Esse princípio ele diz respeito ao contexto do tratamento do dado. Se eu estou fazendo a compra de um livro, o tratamento desse dado pessoal ele tem que respeitar esse contexto. Ele tem que ser compatível com a finalidade, que é comprar o livro. E o princípio da necessidade, que está tudo lá na LGPD. O princípio da necessidade é coletar os dados estritamente necessários para aquela finalidade em específico, que é fazer a compra desse livro, que é fazer a compra desse tênis, desse sapato, enfim, seja o que for. Então, respeitando esses três princípios que eu acabei de trazer, respeitando a política de privacidade, que tem que ser feita essa leitura para saber até que ponto essa empresa ela pode compartilhar esses dados pessoais com uma outra empresa do mesmo grupo econômico, enfim. E também respeitando o teu direito de acesso, o teu direito de titular de dados. Ou seja, eu preciso exercer o meu direito e saber o que a empresa está fazendo com os meus dados pessoais. Aí sim, minimamente eu vou ter condições de saber se essa empresa está ou não tratando os meus dados pessoais com segurança. E outro ponto,
Respeito ao princípio da segurança. Respeitar o princípio da segurança é fundamental, porque a empresa precisa trazer, pessoal, quais são as medidas necessárias para proteger os dados pessoais. Se ela usa um firewall, se ela tem criptografia, se ela tem controle de acesso, quem está acessando os dados pessoais, se toda a empresa está acessando os dados pessoais ou só aquele setor específico da empresa onde está fazendo a compra. Então, isso faz parte das medidas de segurança que também serve de princípio na LGPD e que serve também de segurança, obviamente, para proteger os teus dados e tu ter a segurança. Olha, eu estou sabendo que essa empresa não está compartilhando dados pessoais com outras empresas sem o meu consentimento. Tem que ter o meu consentimento. Eu estou sabendo que está respeitando o princípio da finalidade, o princípio da adequação e o princípio da necessidade. Eles estão respeitando o meu direito de acesso, de eu querer saber o que estão fazendo com os meus dados pessoais. Então, hoje, esse assunto é extremamente relevante, porque a gente não sabe, nesse mundo hiperconectado, e nesse mundo de hipercomunicação, a gente não sabe onde estão os nossos dados pessoais. Se essa empresa ela tem um servidor interno, se ela tem um servidor na nuvem, na Amazon, no Google Drive, no Pipe Drive, que tem servidores instalados tanto no Brasil quanto na Europa e nos Estados Unidos. Qual é o risco de vazamentos desses dados pessoais se eles estiverem num servidor interno e numa nuvem? A gente não sabe. Por isso que a gente tem que fazer a leitura dessa política de privacidade para essa empresa ter a responsabilidade, trazer a transparência e a prestação de contas para que a gente possa minimamente ter tranquilidade e não receber e-mails indesejados. Porque a todo momento, né, pessoal, a gente recebe e-mails indesejados sem saber de onde saiu aquela empresa, porque a gente nunca teve contato com ela e de uma hora para outra eu estou recebendo o e-mail sem o meu conhecimento. Certo? Tem que fazer a leitura. As empresas também elas têm que ter uma linguagem clara para que a gente possa, porque a gente não tem paciência para ler. A verdade é essa. Mas a gente tem que fazer essa leitura até para entender como que eles estão tratando os nossos dados pessoais e a gente tenha um mínimo de segurança para que esses dados não sejam compartilhados com pessoas indevidas. Pessoal, dando continuidade aqui, então, vantagens de estar em conformidade com a LGPD. Diminuição de riscos, vantagem competitiva, a percepção do cliente em relação à marca vai melhorar, porque nós estamos cuidando dos dados pessoais dos nossos clientes, colaboradores, parceiros de negócio, de terceiros. A reputação é importantíssima, porque protegendo os dados pessoais e protegendo a privacidade dos nossos clientes, a reputação da marca ela vai aumentar. E a percepção do cliente também vai aumentar em relação à marca. Isso é extremamente importante. E atenuação de multas. A gente apresentando, pessoal, uma governança em privacidade e proteção de dados, a gente apresentando evidências de que a nossa empresa está adequada à Lei Geral de Proteção de Dados, e se houver algum tipo de multa, essas multas elas podem ser atenuadas, porque nós estamos aqui mostrando todas as evidências de que a empresa está indo no caminho da regulação, está indo no caminho da conformidade, e isso vai fazer, com certeza, que a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que é a autoridade que fiscaliza as empresas quanto ao compliance, a LGPD, veja essa empresa com outros olhos. E vendo a empresa com outros olhos, as multas podem ser atenuadas ou até deixar de ser aplicadas, porque a empresa ela está aqui envidando todos os esforços para poder estar de acordo com a norma da proteção de dados no Brasil. Noções gerais de proteção de dados e privacidade, a LGPD. Nós vamos discorrer aqui de uma forma bem breve, tá, pessoal, sobre o que significa esse contexto todo que nós estamos vivendo hoje no Brasil. Nesse contexto de Data Driven Economy, que a gente chama, que é a economia baseada em dados, né? Os dados pessoais apresentam como o principal insumo para a economia, provocando a atenção de especialistas e autoridades para a necessidade de se garantir a devida proteção dos direitos e liberdades individuais. A lei, como eu já falei para vocês, ela foi publicada em 2018 e entrou em vigor em 2020, em setembro de 2020, e tem como principal objetivo garantir a proteção dos dados pessoais, da privacidade e da autodeterminação informativa.
Pessoal, o que é autodeterminação informativa? É o controle que nós temos sobre os nossos próprios dados. Esse é um princípio trazido pela LGPD. A gente tem que ter o controle sobre os nossos dados. Por isso que eu fiz a pergunta inicial. Nós temos controle sobre os nossos dados? Essa é a pergunta que não quer calar. É motivo de risada, é ou não é? A gente não tem esse controle, né? Tu tá dando uma risada, mas já está me respondendo que não tem. Ninguém tem. Ninguém tem esse controle. Então, pessoal, a LGPD é uma lei principiológica e o princípio básico da LGPD é o da autodeterminação informativa. Com a aprovação da LGPD, o Brasil entrou para o rol de mais de 120 países que contam com uma lei específica para a proteção de dados pessoais. Assim, as pessoas físicas ou jurídicas de natureza pública ou privada que realizam qualquer tratamento de dado pessoal deverão se adequar à norma. A LGPD ela foi inspirada na experiência do Regulamento Europeu de Proteção de Dados, que entrou em vigor em 25 de maio de 2018. Então, muito do que acontece na União Europeia se reflete no Brasil. As lacunas que tem na LGPD, o Brasil se espelha no Regulamento Europeu para poder regulamentar a nossa LGPD. Pessoal, o que é um dado pessoal? Vamos lá. Segundo a LGPD, o que são dados pessoais? É toda a informação, seja em meio físico ou digital, capaz de identificar um indivíduo direta ou indiretamente. Vamos lá. Nome, prenome, RG, CPF, estado civil, gênero, contas de e-mail, hábitos, gostos e interesses são apenas alguns exemplos de dados pessoais que pautam a atual vida na sociedade. Então, pessoal, o jeito que a pessoa escreve, o jeito que a pessoa anda, o jeito que a pessoa se veste, o jeito que ela se comunica com as pessoas, os dados biométricos, que muito se fala hoje em relação da inteligência artificial, são considerados dados pessoais, identificados ou identificáveis. O que são os dados identificados? O nome, prenome, RG, CPF, eu consigo identificar alguém de uma forma fácil, de uma forma rápida. Agora, hábitos, gostos, interesses, análise comportamental, perfilamento. As lojas hoje fazem muito perfilamento das pessoas para poder oferecer um melhor produto para que essa pessoa possa consumir de uma forma mais rápida, sem pensar muito, né? Então, essas características, esse cruzamento de dados pessoais, a gente pode chegar em específico. E isso tudo é considerado dentro da LGPD. Então, pessoal, o que é um dado pessoal sensível, que é diferente do dado pessoal normal? Tá? Dado pessoal sensível é o dado que diz respeito à origem racial ou étnica, convicção religiosa, opinião política, filiação a sindicato ou a organização de caráter religioso, filosófico ou político. Dado referente à saúde ou à vida sexual, dado genético, dado biométrico, quando vinculado a uma pessoa natural. Por que o dado pessoal sensível ele tem que ter uma camada maior de proteção? Porque se vazados esses dados, eles podem gerar discriminação. Hoje, a gente vive num país extremamente polarizado. Ou você é branco, ou você é preto, ou você é branco, ou você é Lula, ou você é Bolsonaro. Opinião política. Dado pessoal sensível que pode gerar discriminação. O tratamento indevido desses dados pessoais pode gerar discriminação. Não só a discriminação, mas pode impactar nas nossas liberdades individuais, nos nossos direitos fundamentais, na nossa no nosso princípio fundamental da livre associação, do nosso... qual é o outro direito fundamental que a gente pode explicar aqui, que pode ser impactado? A livre associação, as liberdades individuais, os direitos fundamentais podem ser impactados se vazar esse tipo de dado. E vazando esse tipo de dado pessoal, gente, pode gerar um grande problema para as empresas, porque elas podem ser processadas por tratar os dados sensíveis de forma equivocada. Isso pode gerar perseguições,
para essas pessoas, elas podem ser perseguidas no ambiente de trabalho, e inclusive, pessoal, elas podem cometer suicídios por conta desse tipo de vazamento de dados. E inclusive, pessoal, eu quero trazer um outro dado que é muito importante, que é o CEP. O CEP da pessoa. Se a gente conseguir, através do CEP da pessoa, saber onde ela mora, a gente vai conseguir saber qual é o tipo de vida que ela vive, a gente consegue saber qual é a classe social que ela vive, a gente consegue saber se ela vive num bairro rico ou num bairro pobre. Pessoal, aconteceu em Londres, um sistema de inteligência artificial que usava microfones para entender de onde os tiros vinham. De que bairro que os tiros vinham. E sem o consentimento das pessoas. E entendendo de onde vinham esses tiros, inclusive esses microfones captavam conversas, eles conseguiam saber que tipo de bairro que estava acontecendo aquele tipo de situação. E aí que começam as discriminações. E aí que começam os perfilamentos. E isso também, pessoal, é considerado um dado pessoal. Se a gente começar a cruzar dados pessoais, a gente vai chegar numa camada da população, numa classe social. E isso também, como é considerado um dado pessoal, pode gerar discriminação. Então é muito importante a gente ter cuidado com o tratamento dos dados pessoais e até que ponto a gente pode avançar para não gerar discriminação para essas pessoas. Só voltar mais um. Titular dos dados é a pessoa natural, física. Todos nós somos considerados titulares de dados. A que se refere os dados pessoais que são objeto de tratamento. Exemplo, o cliente é o colaborador de uma empresa. Perfeito, amigo. Pode passar o próximo slide, por favor. Então, aqui a gente traz alguns conceitos basilares do que significa tratamento, agente de tratamento, controlador, operador e Autoridade Nacional de Proteção de Dados. O tratamento, pessoal, é toda a operação realizada com dados pessoais, tudo, como as que se referem à coleta, produção, recepção, classificação, utilização, acesso, reprodução, transmissão, distribuição, processamento, arquivamento, armazenamento, eliminação, avaliação ou controle da informação, modificação, comunicação, transferência, difusão ou extração. Ou seja, tudo o que nós fazemos dentro de uma empresa é considerado tratamento. Quem aqui de vocês trabalha com dados pessoais nas suas empresas? Tu te identifica com esses tratamentos aqui? Mais ou menos? Mais ou menos. Isso tudo aqui que a gente faz no automático, todos os dias, é considerado tratamento de dados pessoais. Principalmente pessoas que trabalham nos recursos humanos, que tem uma gama enorme de dados pessoais, de várias classificações e de várias categorias. Porque a gente está lidando com tratamento de dados pessoais dos colaboradores das empresas. Então a gente tem dados pessoais sensíveis, a gente tem dados pessoais normais, a gente tem cargo, a gente tem função, a gente tem salário, a gente consegue entender se aquela pessoa ela paga pensão para um filho ou não paga. A gente consegue perceber se ela tem algum tipo de doença, porque quando ela vai pedir algum auxílio no INSS, ela tem que buscar o RH. E o RH tem que fazer o tratamento desses dados pessoais. Então, tudo que o RH faz, porque o RH, na verdade, pessoal, é o centralizador da empresa, é onde tem um giro maior de dados pessoais dentro da empresa, é o RH. Então, a gente tem que ter muito cuidado com esse profissional, porque esse profissional ele vem de uma carga de coleta de dados pessoais muito massiva. E com a LGPD, essa coleta ela começa a ser limitada, respeitando aqui os princípios da finalidade, que eu te falei ali, né? Da adequação e da necessidade. Quanto menos dados coletados, mais privacidade, né? Então a gente tem que ter muito cuidado com isso, com o tratamento dos dados pessoais. Agentes de tratamento. Quem é controlador e quem é o operador? Controlador. Pessoa natural ou jurídica de direito público ou privado, órgãos públicos ou empresas do setor privado, a quem competem as decisões referentes ao tratamento de dados pessoais. Eu trabalho na empresa XPTO. E essa empresa XPTO, ela tem 100 funcionários.
e ela todos os dias trata os dados pessoais dos seus colaboradores. Em relação aos dados pessoais dos seus colaboradores, essa empresa ela é considerada a controladora, porque é ela que vai definir as diretrizes e os meios de tratamento necessários para poder executar aquela atividade em específico. Então, ela é a controladora, ela é a maior responsável pelo tratamento dos dados pessoais. Operador. Pessoa natural ou jurídica de direito público ou privado que realiza o tratamento em nome do controlador. Vamos supor, a empresa XPTO, ela contrata um escritório de contabilidade para gerar a folha de pagamento dos seus funcionários. Esse escritório de contabilidade, ele vai estar atuando em nome do controlador, porque é o controlador que vai dizer para o escritório de contabilidade o que esse escritório tem que fazer em relação ao pagamento do salário dos seus colaboradores. Então, ela vai atuar em nome do controlador. O controlador vai dizer, escritório de contabilidade, paga o salário do fulano, que tem uma conta no Banco Itaú, que tem um salário de, sei lá, 10 mil reais, e que tem que descontar a pensão do filho de 2 mil reais na folha de pagamento. Então, o escritório de contabilidade, ele só vai obedecer. Ele só vai executar aquilo que o controlador ordenou, que é fazer o tratamento do dado pessoal, ou seja, fazer o pagamento dessa folha de pagamento desses funcionários. Então, aqui fica bem claro nesse exemplo prático quem é o controlador, quem manda, e quem é o operador, aquele que obedece. Mas, para isso, pessoal, a gente tem que ter um contrato. Um contrato onde a gente aponte as responsabilidades do controlador, as responsabilidades do operador, quais são as medidas de segurança que estão sendo adotadas para proteger os dados pessoais nesse compartilhamento entre a empresa e o escritório de contabilidade, nesse exemplo hipotético, para que quando houver algum tipo de vazamento de dados, a gente possa apontar neste contrato as responsabilidades de cada um no tratamento dos dados pessoais. Então, é de extrema relevância a gente ter esse contrato firmado entre essas partes, para que a gente possa ter essas responsabilidades bem definidas. E, por fim, fica criado, sem aumento de despesa, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que é a autoridade foi criado pela Presidência da República para que pudesse fiscalizar, orientar e dizer o que tem que ser feito às empresas que tratam dados pessoais para fins econômicos. Então, ela tem, a Autoridade Nacional, essa incumbência de fazer essa fiscalização, trazer o compliance, fomentar a LGPD para as empresas que tratam de dados pessoais e também aplicar as multas necessárias quando houver algum tipo de vazamento de dados pessoais, quando houver algum tipo de incidente de segurança da informação, quando houver a invasão dos sistemas das empresas por algum hacker que faz a criptografia dos dados e depois ele cobra um sequestro e lança lá o vírus ransomware, onde quando eu entro no sistema da empresa, eu não consigo acessar porque teve um ransomware lá de um hacker que invadiu o meu sistema sem a autorização da empresa. Então, isso é considerado, sim, um incidente de segurança da informação. E aí, obviamente, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados ela vai fiscalizar essa empresa quanto a esse incidente e aplicar as multas devidas, se for o caso. Então, aqui fica bem claro quem é o titular dos dados, somos todos nós, titulares de dados, tá? Controlador é a empresa, é a que tem a maior responsabilidade no tratamento dos dados pessoais. O operador, que no meu caso aqui, no nosso caso, foi o escritório de contabilidade. E esse escritório de contabilidade, ele pode compartilhar esses dados para um outro operador, para um outro escritório. Mas, para isso, pessoal, esse operador que teve os dados compartilhados lá com o controlador, ele só pode recompartilhar se houver autorização desse. Ele não pode compartilhar sem autorização desse, porque senão ele será considerado também controlador se não tiver autorização daquele lá. Tá, pessoal? Essa parte pode pular já. Já falei sobre a ANPD, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Pessoal, DPO, encarregado de proteção de dados pessoais. Muito tem se falado hoje em dia nesse profissional. Eu
tenho formação nacional e internacional em Data Protection Officer, que é uma nomenclatura trazida da União Europeia para o Brasil e que no Brasil se transformou no encarregado de proteção de dados. Esse profissional, ele é indicado pelo controlador, que é o detentor lá dos dados pessoais dos colaboradores, né? E também pelo operador, que é aquele que executa as ordens do controlador, para atuar como um canal de comunicação entre essa empresa, o controlador dos dados, o titular dos dados, que somos todos nós aqui, e a autoridade nacional. E quais são as seguintes responsabilidades desse encarregado de proteção de dados? Que tem que ser nomeado pela empresa, tá, pessoal? É obrigatório, tá lá na LGPD, na Lei Geral de Proteção de Dados, que esse encarregado ele tem que ser nomeado pelas empresas. Receber reclamações e solicitações dos titulares, prestar esclarecimentos e adotar providências, receber comunicados emitidos pela autoridade nacional e adotar providências, orientar todo o quadro de colaboradores da instituição, ou seja, trazer a conscientização para que os colaboradores possam entender as práticas que devem ser tomadas no que diz respeito à proteção de dados pessoais e executar as demais atribuições determinadas pelo controlador ou estabelecidas em normas complementares. Pessoal, o que significa, trocando em miúdos, quem é o encarregado de proteção de dados? É ele o responsável pelo recebimento dos direitos dos titulares dos dados. É ele que vai fazer essa interface com o titular do dado. Controlador é a empresa que detém os dados pessoais. Titular do dado quer consumir os produtos da empresa. E o encarregado é o que vai fazer a interface. É o encarregado que vai receber esses dados pessoais e vai exercer os direitos dos titulares dos dados pessoais. É ele que vai disseminar a cultura da privacidade dentro da empresa. O encarregado tem essa incumbência. Então, o encarregado, pessoal, além de ele tem que ter o conhecimento sobre a LGPD, sobre o regulamento europeu, ele também tem que ter conhecimento sobre a segurança da informação. Ele tem que ser um profissional multidisciplinar que tem que entender como que funcionam essas práticas dentro das empresas para poder deixar essas empresas adequadas a esse novo marco regulatório, que é a Lei Geral de Proteção de Dados. Pode passar, amigo, por favor. Então aqui, pessoal, a LGPD. Aonde que a LGPD se aplica? E aonde que ela não se aplica no nosso dia a dia? Toda atividade de tratamento de dados pessoais relacionados a pessoas naturais que estejam no território brasileiro, os dados tenham sido coletados no território brasileiro ou o tratamento seja realizado no Brasil. Ou seja, se um estrangeiro vem se hospedar num hotel no Brasil e os seus dados são coletados na hora de fazer o check-in, a LGPD se aplica, porque ele está no território brasileiro e o tratamento dos dados pessoais está sendo feito no Brasil, independente da nacionalidade da pessoa. Diferente das situações onde não se aplica a LGPD. Onde que não se aplica? Para fins particulares e não econômicos. Ou seja, o João, ele cria uma lista de convidados para receber esse pessoal no seu condomínio e lá ele coloca o nome e telefone. Pessoal, nesse caso concreto não se aplica a LGPD. Porque esse tratamento de dados pessoais é para fins não econômicos. Ele não está oferindo lucro com essa lista de convidados. Para fins jornalísticos, artísticos e acadêmicos, também não se aplica a LGPD. Para a segurança pública, defesa nacional, segurança do Estado, investigação de repressão e infrações penais, também não se aplica a LGPD. Dados coletados e tratados fora do Brasil, também não se aplica a Lei Geral de Proteção de Dados. E dados de pessoa jurídica também não se aplica à LGPD. Beleza. Então, pode ir pulando mais alguns, então, para a gente poder encaminhar. Pode passar. Os princípios já falei, pode passar. Também já falei. Os direitos dos titulares também já falei. E vamos falar, então, pessoal, na definição de inteligência artificial. Inteligência artificial é a ciência e engenharia de produzir máquinas inteligentes, especialmente programas de computador inteligentes.
A inteligência, tem vários conceitos, tá, pessoal, a inteligência artificial hoje no mundo. A inteligência artificial é a atividade de usar computadores para simular aspectos da inteligência humana. Pessoal, a inteligência artificial hoje no mundo, ela não veio para substituir o ser humano. A inteligência artificial hoje, ela veio para nos ajudar a resolver os nossos problemas. A máquina não vai substituir o ser humano. Quem vai substituir o ser humano é um homem que sabe de inteligência artificial. Essa é a verdade. Então as pessoas estão com medo, achando que os empregos vão terminar, que as empresas elas vão só usar máquinas para poder agilizar os seus trabalhos, quando na verdade as pessoas elas têm que se inteirar deste assunto da inteligência artificial e trazer isso como uma habilidade para poder entender o que a inteligência artificial é capaz de nos trazer como melhorias para a nossa vida, para o nosso dia a dia. Pode passar, amigo, por favor. Como nos prepararmos para a governança em inteligência artificial e proteção de dados? Pode passar, amigo. A governança... Aí, beleza. Uma governança em inteligência artificial estabelece políticas, processos, estruturas para um uso ético e responsável de inteligência artificial. Pode objetivar a transparência, a explicabilidade e responsabilidade nas decisões algorítmicas. Porque os algoritmos, pessoal, eles passam por um aprendizado de máquina, que a gente chama, né? E que a inteligência artificial ela só trabalha com base em dados. Se não tivermos dados pessoais, a inteligência artificial ela não desenvolve. Então, nós temos que fazer inputs, alimentar os softwares para depois ter os melhores resultados. E aí sim a gente consegue ter uma tomada de decisão mais precisa. Então, os algoritmos, pessoal, eles não são autônomos. Eles são alimentados por algum programador, por algum desenvolvedor, para que possa trazer melhores tomadas de decisões para as empresas. Então, também temos aqui outros aspectos, como a privacidade, segurança e conformidade jurídica. Um programa de governança pode incluir políticas claras, controles de dados, auditorias e melhoria contínua. É uma ferramenta prática para auxiliar na implementação da tecnologia de forma ética. E essa questão da forma ética é evitar os vieses discriminatórios da inteligência artificial, dos algoritmos. Vieses racistas, vieses machistas, vieses xenófobos, tudo isso por conta de decisões algorítmicas baseadas em dados racistas, em dados machistas, em dados xenófobos. Pode passar, amigo. Pode passar. Então, aqui para finalizar, pessoal, eu deixo aqui uma reflexão. Até quando nós, negros, seremos os alvos? Deixo aqui esse ponto de reflexão para vocês, para que os algoritmos parem de reproduzir condutas machistas, racistas, xenófobas, dizendo que o algoritmo é o culpado. O algoritmo é baseado em dados. Alguém, programador, desenvolvedor, alimentou esse banco de dados. Alguém chegou e trouxe esse dado racista, esse dado xenófobo. Então a inteligência artificial, ela pode ser uma vilã? Pode ser uma vilã, mas também pode ser uma heroína, com desenvolvedores e programadores mais diversificados, com mais mulheres programadoras e desenvolvedoras e com mais homens e mulheres pretos e pretas desenvolvendo algoritmos de inteligência artificial para que tenham melhores resultados e que possam trazer impactos positivos para a sociedade como um todo. Então, pessoal, eu gostaria de agradecer pela oportunidade. Foi muito bom estar aqui hoje com vocês. Aqui tem os nossos conteúdos, né, do escritório. Pode passar, amigo, por favor. Aqui tem as minhas redes sociais, os meus contatos. Atuamos tanto no Brasil quanto no exterior. E meu muito obrigado pela oportunidade e até uma próxima. Obrigado, pessoal.